Existem algumas perguntas que são de fato praticamente insolúveis, impossíveis de serem respondidas. Eu, enquanto pastor e teólogo, eu recebo perguntas como por que a humanidade sofre, ou por que as crianças sofrem. E pode ser que nesse vão as religiões tentam responder essas perguntas, e muitas dessas religiões tentam responder essa pergunta de forma racional. Algumas vão dizer: aquela pessoa nasceu sem a mão porque na outra vida ela pegou alguma coisa que não era dela e ela não poderia fazer isso. Olhou o que não devia, veio sem um olho. E é óbvio, e esse racional para mentes racionais que precisam ver formatos perfeitos em tudo vai fazer um sentido total. Basta eu olhar pela minha janela, e a psicologia, através da Gestalt, vai explicar isso. Eu vou ver um monte de prédio quadrado ou retangulares, mas que seguem o mesmo padrão. Vem alguém genial, como Oscar Niemeyer, e vai fazer alguma coisa numa linha e contornos arredondados, e ele vai ser um gênio. Agora, quando nós vemos a natureza, quando nós vemos a criação de Deus, você vai perceber a beleza da diferença das árvores. Às vezes ele segue um padrão, às vezes ele não segue um padrão. Mas nós, seres humanos, nós precisamos de um padrão, tanto nas respostas quanto nas perguntas. E religiões que conseguem tratar de forma racional essas respostas, elas de fato conseguirão um êxito para as pessoas que querem que Deus pense e responda como um homem. A primeira resposta que você precisa ter, ou melhor, a primeira reflexão que você precisa fazer é: Deus está fora do tempo e a mente de Deus está fora do meu alcance. Ele é perfeito e ele se revela em toda a sua criação e também através da sua graça comum. Agora, e o porquê do sofrimento humano? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a nossa guia orientadora, a nossa base de fé, o fundamento daquilo que cremos, o fundamento daquilo que nós entendemos, muitos interpretavam no Primeiro Testamento que o sofrimento era motivado por algum pecado, por algum erro. Quando você vê os amigos de Jó, inclusive dentro do judaísmo antigo, há essa concepção também do sofrimento ele ser por conta de uma culpa que eu carrego. Quando os amigos de Jó se aproximavam dele e vendo aquele sofrimento, logo diziam, né? Você sofre porque você fez isso, você sofre porque você cometeu aquilo. E é natural buscarmos em nós alguns reflexos e reações dos sofrimentos da vida, dos acidentes da vida. Mas como alcançar essas respostas? Mas como obter paz em meio a tanta luta? Como obter paz em meio a tanta contenda e um mundo que parece que está virado dos avessos? O primeiro ponto é entender que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, que todos nós pecamos e estamos desconectados de Deus a partir de Adão. Nós herdamos essa culpa. Você não é um pecador porque você comete atos de pecado. Você é um pecador porque você herdou a culpa de Adão. E o reflexo dessa natureza e dessa herança se manifesta em todas as suas decisões, se manifesta nas suas emoções, se manifesta no seu dia a dia, no fundo, com a luz apagada no seu quarto escuro, você sabe que você não é bom. À medida que você conhece o Evangelho, que você tem contato com uma boa pregação, com uma boa teologia, com uma boa igreja, você vai perceber que colocado na sua frente a palavra de Deus, ela é um espelho que consegue penetrar as escamas mais pesadas e firmes do nosso eu egolátrico. Ela vai penetrar a sua essência, e penetrando a sua essência você vai se auto-perceber o quão ruim você é. Por mais que você faça coisas boas, você vai perceber más intenções nessas coisas boas, como, por exemplo, parecer bom. Agora, o porquê que nós sofremos? A resposta não está porque você peca, a resposta não está porque você erra.
Porque todos nós pecamos, todos nós erramos e nós estamos sim destituídos da glória de Deus. Como está escrito no livro do Salmo 51, salvo engano, versículo 2, que em iniquidade fui criado desde o ventre da minha mãe. Nós somos corrompidos desde que fomos ali gerados. A criança, ela nasce com esse pecado, ela carrega esse pecado. Mas a culpa não está em você buscar essa resposta, está em como você entendeu e aprendeu sobre o mundo espiritual. É provável que assistindo esse vídeo você tenha conhecido um Deus pregado de forma imanente. E o que é isso, pastor? Isso significa que você ouvia na sua igreja que Deus pode fazer por você aquilo que você quer a qualquer momento. Ele pode, sim, mas se eu só me alimento disso, se eu só me alimento desse triunfalismo, eu vou entender que o meu casamento não pode dar errado, o meu trabalho não pode dar errado, o meu filho não pode morrer, a minha filha não pode ter uma deficiência, eu não posso sofrer um acidente, o meu carro não pode arranhar. Eu vou perceber um Deus imanente me servindo de tudo que é bom, do jeito que eu acho bom e da maneira que eu quero. Na minha vida, por conhecer a Deus, eu não posso sofrer acidentes, a minha vida não pode ter problemas, porque nós ouvimos durante toda a nossa vida, principalmente em pregações triunfalistas, que o Deus imanente é imanente porque Ele faz aquilo que é bom para mim a todo momento. E eu não entendo aquilo que Paulo diz, que tudo coopera para o bem, até os acidentes da vida. Eu não consigo entender muitas vezes que as bases da fé cristã foi construída através de sangue dos mártires, que eles, muitos, eram livres da morte, como Policarpo de Esmirna, que ele foi colocado para ser queimado vivo e não queimou, mas ele morreu na pancada. Muitos de nós ouvimos Daniel saindo da cova, ou Sadraque, Mesaque e Abednego sendo livre da fornalha de fogo ardente, ou José reinando no Egito. Nós ouvimos essas pregações sempre envoltos do meu eu, daquilo que eu sou, daquilo que eu posso, daquilo que eu vou conseguir, daquilo que Deus vai me fornecer. Esse Deus imanente que me serve a todo instante fez com que eu questionasse talvez uma primeira luta, uma primeira colher de sal, um primeiro confronto, e nós somos uma geração, ou melhor, muitos de nós partilhamos dessa geração que a fé é uma casca de ovo. O seu pecado te jogou num poço. Um problema na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, uma primeira crise financeira te jogou no poço e você não consegue se libertar disso. Porque você busca a pergunta, por que o povo sofre? E logo, eu não estou preocupado com o povo. Você, no fundo, não está preocupado por que a humanidade sofre. Quantos hospitais do câncer você e eu visitamos? Quantas vezes fomos até a ACD? Nós só vamos nos preocupar com o sofrimento humano quando nós sofrermos. Porque no fundo, você e eu não estamos preocupados com o sofrimento da humanidade. Se assim fosse, nós tomaríamos cuidado em separar o lixo de recicláveis e orgânicos, porque isso causa sofrimento. Se assim fosse, você não estacionaria o seu carro na vaga de idoso e deficiente. Nós somos corruptíveis e por mais que nesses exemplos que eu acabei de citar, você possa não ter encontrado uma falha em você, se você se auto-investigar, você encontrará corrupção e saberá que eu só estou preocupado com o sofrimento das crianças, porque ou eu vi um vídeo, mas essa preocupação, quando o vídeo acabar e eu vi alguma outra coisa engraçada, essa preocupação minha também vai cessar. Porque eu não sou bom. Eu não estou preocupado com isso. Agora, a sua preocupação vai ser uma preocupação de verdade quando o problema estiver em você, ou nos seus, ou quando doer em você. E a partir desse momento, você pode começar a gritar contra Deus. Mas assim como Eliú, ou como o próprio Deus fez, eu te pergunto, aonde você estava quando Ele lançou os firmamentos da terra?
O problema não está em você. O problema é que você não ouviu sobre um Deus transcendente, que preparou um dia, que preparou um momento, aonde os corpos imperfeitos ressuscitarão. E quando esses corpos ressuscitarem, eles ressuscitarão triunfantes e glorificados, perfeitos. Há um momento preparado. Nessa transcendência não pregada, nós não estamos pregando Deus transcendente, que preparou o momento que irá cessar não somente o seu sofrimento, seu egoísta, mas que o sofrimento, ele vai cessar e não haverá lágrima. Preocupados com isso, nós não estamos, mas houve um homem que se preocupou de verdade, que desceu aqui, o Verbo que se fez carne, o Deus que se dobrou, o Logos que desceu, e aqui ele deu alguns conselhos que eu e você não temos a mínima competência de conseguir segui-lo, ou segui-los. Ele falou: ama o teu próximo. Eu só estou te pedindo isso, ama o teu próximo. Só que o amor, ele não é imanente somente, ele é transcendental. O amor, ele vem carregado de paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. O amor vem carregado de tanta coisa. Aí ele falou: e teu Deus sobre todas as coisas, mas o teu próximo, ame como você ama você mesmo. Tipo assim, o filho do outro está doente, preocupe-se como se fosse seu. O casamento do outro acabou. Não jogue fora. Não jogue. Preocupe-se como se fosse o seu casamento. O filho daquela irmã foi embora. Preocupe-se como se fosse o seu filho. Sofra com ela. Sofra com ele. Sofra com aquele casal. Partilhe com ele, com ela, aquele momento. A igreja cristã, a unidade de Efésios 4 não existe. A igreja está rachada. Eu sou um calvinista salvo. Eu sou um arminiano salvo. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a unidade da igreja? O pastor Alessandro Vilas Boas cometeu uma falha, falou uma palavra torpe. Quantos estão condenando o pastor Alessandro Vilas Boas? É momento de condenar ou é momento de discipliná-lo, de orientá-lo? Provavelmente ele é mais jovem do que eu, e eu já errei muito mais do que ele. Quantos de nós condenamos a conduta do Rodolfo Abrantes ou da liderança da Bola de Neve, ou que condenamos aquele outro, e condenamos aquele outro, e estamos cercados de um pensamento maligno de que eu sou melhor. Mas quando eu sofro, eu começo a de verdade me preocupar com os problemas do mundo. Eu pego o livro de Isaías e me questionam sobre a criação do mal. Eu não vou responder isso hoje. Até que ponto de verdade nós entendemos que Jesus estabeleceu um modelo de vida cristão, do qual nós não seguimos, do qual as nossas igrejas não pregam, Eu atendo gente diariamente, semanalmente, que foram arrancados de dentro de igreja por falhas. Eu atendo, dou aula e cuido de pessoas que, por aparentemente nunca terem cometido falhas, são idolatradas, colocadas em pedestais, honradas, veneradas. Eu atendo diariamente, semanalmente, mensalmente, famílias que são reconhecidas pelo seu sobrenome e famílias que as pessoas nem sabem que existe. Que tipo de cristãos nós somos? E quando eu falo sobre esse tipo de cristianismo, eu não estou falando que fazer isso vai te salvar, porque isso não tem a possibilidade de salvar. O que te salva é Cristo. O céu não é lugar de bonzinho. Abrindo aspas para o pastor Juliano. O céu é um lugar de ambiente, é um ambiente de crente arrependido. Crente porque creu, de verdade. E se creu é porque se arrependeu. Mas eu estou falando que todo aquele que de fato creu e se arrependeu,
ele vai ter uma mudança de conduta. E essa mudança de conduta, pouco importa o tamanho do raio do seu cabelo, pouco importa o tamanho do raio do seu colar, pouco importa se você vai para a praia ou para cinema, pouco importa. Nós confundimos os conceitos de consagração, nós confundimos os conceitos de pureza. E estou vendo nas mídias digitais uns protegendo a igreja A, outros protegendo a igreja B, e eu, pelo menos, não tem chegado até mim gente que prega o evangelho. Isso significa que eu prego o evangelho não da forma como Deus gostaria que eu fizesse, não da forma como eu gostaria de fazer, não da forma como Ele deixou orientado para que fizéssemos. Não, eu não sou exemplo. Mas se nós não pregarmos, se nós não falarmos, quem falará? Uns estão te tirando da igreja, tudo bem. Outros estão querendo te colocar dentro dela. Quem devemos ouvir?